Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos vocês que estão aí nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se presentes, sintam-se também abraçados. Como é de nosso costume, vamos fechar os nossos olhos, relaxar o corpo, buscando focar o nosso pensamento no instante de agora, esquecendo as ocorrências do dia, tudo aquilo que foi feito, visto, falado, para que a nossa mente se faça presente nesses minutos, e que mais uma vez a doutrina espírita vem em nosso socorro, nos mostrando a verdade que nos libertará de tantos erros, enganos, vícios, por nós cometidos e adotados desde há muitos milênios. Que essa noite possa ser mais uma noite do ganho de conhecimento necessário para o nosso crescimento espiritual, para que o ensinamento transborde em nossas vidas, na forma das ações, dos pensamentos, das palavras renovadas, para que assim atinjamos a felicidade que tanto buscamos. Que Deus, Pai de todos nós, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Gente, é o seguinte, na semana anterior nós começamos um estudo a respeito da natureza do Cristo, falamos a respeito das fontes das provas sobre a natureza dele, Jesus, comentamos acerca dos milagres, os milagres provam a divindade do Cristo, e paramos por aí na semana anterior. É um estudo um pouco longo, tanto que nós dividimos em 3 sextas-feiras. A primeira foi a anterior, a segunda é a de hoje, e a próxima é a seguinte, a próxima sexta-feira, no dia 10 de dezembro. E com isso, no dia 10 de dezembro, nós vamos encerrar os nossos estudos desse ano de 2021. Dia 17, que será na outra sexta-feira, não estarei aqui, mas o Donizete vai estar presente para apresentar a vocês uma palestra, um estudo, né, Doni? A respeito aí de algum tema que com certeza será para nós de grande ganho. Voltaremos com os nossos estudos de sexta-feira somente em janeiro. Tá lembrado, Marcelo? 16. Hã? 21 de janeiro. Ok? Retornaremos com essa mesma obra. Mas hoje e na próxima sexta-feira vamos dar conta desse estudo longo a respeito da natureza de Jesus. Como eu disse, coincidiu com a chegada aí em poucos dias do nosso Natal. Se fala tanto em Jesus, é interessante que nós saibamos muito bem a respeito dele, especialmente acerca de sua natureza. E não é à toa que isso foi colocado aqui nessa aula. Bom, o que nós vimos na semana anterior? Nós vimos que a questão da divindade de Jesus, de que Jesus seria Deus, foi algo que aconteceu somente no século IV depois do nascimento dele. Vimos que houve necessidade aí de um concílio, no concílio de Nicéia, e através de uma votação, margem apertada de votos, aquela tese de que Jesus era Deus ganhou, e isso nos dias de hoje, até nos dias de hoje, os nossos irmãos católicos, protestantes, consideram Jesus de Nazaré como sendo o próprio Criador do universo, o próprio Deus. Nós vimos na semana anterior as inúmeras razões que levaram os indivíduos a achar isso e a pensar dessa maneira. E vimos também inúmeros equívocos e até mesmo inúmeras formas adulteradas de se considerar a questão dos evangelhos.
E Kardec coloca aqui de uma maneira bastante clara, e isso nós vimos na semana anterior, de que faltou a esses indivíduos se apegarem naquilo que era óbvio, que era o estudo dos próprios evangelhos, porque somente no estudo dos evangelhos, das palavras e dos atos de Jesus de Nazaré, que chegariam a bater o martelo a respeito dessa questão: Jesus é Deus mesmo ou não é? Na semana anterior nós vimos que a questão dos milagres de modo algum atestam a divindade de Jesus, mesmo porque vimos que com o avanço da ciência e com o surgimento do próprio Espiritismo, muitas das coisas consideradas como milagres, muitas não, né? Todas as ações consideradas milagrosas foram reduzidas no campo dos fenômenos naturais, dos fenômenos comuns. Vimos que indivíduos vários, antes e depois de Jesus, fizeram coisas parecidas com as coisas que ele fez. Enfim, parou por aí na semana anterior. Então, os atos milagrosos não comprovam a divindade do Mestre de Nazaré. Será que as palavras dele provam isso? O que será que Jesus, ele, Jesus de Nazaré, tem a nos dizer a respeito desse assunto? Esqueceram disso. Caíram num campo especulativo, num campo de narrativas, e esqueceram de analisar as próprias palavras do Mestre. O que será que Jesus tem a dizer a respeito de si próprio? O que diz o dogma da divindade de Jesus? O dogma fala o seguinte: que existe uma igualdade absoluta entre Jesus e Deus, que os dois são feitos da mesma substância, os dois têm o mesmo nível de poder, enfim, os dois são a mesma coisa. Isso o dogma fala. Será que as palavras de Jesus falam o oposto? Kardec coloca aqui inúmeros trechos retirados dos evangelhos. Nós não vamos ler todos, não fica meio maçante. Vou escolher aqui pelo menos um ou dois para a gente verificar essa questão. Dá só uma olhada. Em Lucas, capítulo 9, versículo 48, Jesus falando: quem quer que me recebe, recebe aquele que me enviou. Porquanto aquele que for o menor dentre todos vós, será o maior de todos. O que a gente tem que sublinhar aqui? Aquele que me enviou. Em Marcos, capítulo 9, versículo 37, quem quer que receba em meu nome a uma criancinha como esta, a mim me recebe. E aquele que me recebe, não me recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Inúmeras são as passagens aqui em que Jesus ressalta a questão do aquele que me enviou. E Kardec comenta: gente, uma questão muito óbvia, muito lógica. Se Jesus está falando que alguém o enviou, obviamente ele não pode ser esse alguém, porque ninguém envia a si próprio. Jesus coloca aqui uma dualidade de pessoas, ou seja, Deus uma coisa, ele, Jesus, é outra. E mais do que essa dualidade de pessoas, Jesus coloca aqui a questão da subordinação. Há uma desigualdade entre Deus e entre Jesus, porque aquele que envia, ele manda. Aquele que é enviado, ele recebe ordens, ele é subordinado. Está bem nítido, está bem claro isso aqui. É a mesma questão do embaixador e do presidente. Todos os países, todos os presidentes, mantêm uma representatividade em outras nações, que são os embaixadores. Um embaixador, quando fala, ele simplesmente está falando algo em nome do seu presidente, em nome do seu soberano. Obrigado, Marcelo. Nada mais, nada menos além disso. Não quer dizer necessariamente, e absolutamente não quer dizer, que o embaixador e o presidente sejam a mesma pessoa. Quando ele fala em nome do presidente, em nome do soberano.
E quando alguma ofensa lhe é feita, é como se a ofensa tivesse sido feita ao próprio presidente, ao próprio soberano. Então Jesus se considerava como um Messias, como um enviado. E aqui fica muito evidente a questão da subordinação. Tem mais. Existem mais passagens em que Jesus aqui se coloca como sendo inferior a Deus. Dê mais uma olhada aqui, no Evangelho de João. Por esse motivo, os judeus perseguiam a Jesus e queriam matá-lo. Isto é, porque fizera tais coisas em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai obra até o presente, e eu também. Olha o também aí. Fica bastante nítido que Deus é uma coisa, que Ele, Jesus, é outra. E o Pai que me enviou a dado Ele próprio testemunho de mim. Nunca jamais lhe ouvistes a voz, nem lhe vistes a face. E a sua palavra não permanecerá em vós, porque não credes no que Ele enviou. Não peço apenas por eles, mas também pelos que em mim hão de crer na palavra deles, a fim de que estejam todos unidos, como tu, meu Pai, está em mim e eu em ti, que eles do mesmo modo sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. E mais outras passagens em que ele ressalta de maneira inequívoca de que Deus era maior do que ele. Ele falou claramente isso. Deus é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. O Pai sabe de coisas que eu não sei. E ele continua. Ele fala que ele não diz nada de si mesmo. De que ele, Jesus, pregava aquela doutrina, mas aquela doutrina não era uma doutrina dele. Era uma doutrina que ele havia aprendido do Pai. Mostra claramente a subordinação aí. Deus ensina, Jesus aprendeu e repassou para a gente. Olha, se Jesus e Deus são o mesmo ser, forçoso crer que Deus aprendeu a doutrina de alguém. E Deus não aprende de ninguém, porque Deus é todo poderoso, já sabe de tudo, é onisciente. Fica muito claro nessas passagens aqui, passagens que são inequívocas, não existem simbolismos. Não existe aqui alguma coisa relacionada ao modo de interpretação. Jesus fala claramente a respeito da sua submissão a Deus. Mais algumas outras aqui, Então, soltando um grande brado, Jesus disse: meu Pai, às tuas mãos entrego o meu ser. As pessoas diferentes. Se ele fosse Deus, ele ia entregar a si próprio nas mãos de quem? E tendo pronunciado essas palavras, expirou. Isso está em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Mais outras inúmeras passagens aqui. Alguns alegam a seguinte coisa: Deus não queria se dar a conhecer. Ele queria ficar escondidinho ali na pessoa de Jesus de Nazaré. Aí Kardec refuta. Onde que eles tiraram isso? Porque nos evangelhos não existe uma única passagem que sequer dê a entender que Deus estava querendo se esconder na figura de Jesus. Quem tem autoridade suficiente para sondar o pensamento de Jesus? Quem tem? Quem tem autoridade suficiente aí para achar o que Jesus estava querendo dizer, que ele estava querendo esconder alguma coisa? Nenhum ser humano tem. Mas mais uma vez inventaram essa ideia, essa possibilidade, justamente para poder reafirmarem o dogma de que Deus e Jesus de Nazaré eram e são um único ser. Em vida, Jesus nunca foi considerado como sendo Deus. Nunca foi. Ele sempre era considerado como sendo um profeta, como um enviado.
como um Messias. Mas Deus, obviamente, nunca. Ah, Daniel, mas tem trechos aqui, em que dá a entender de que Ele e Deus são uma única coisa só. Tem, gente? Tem. Tem aquele famosa passagem, né? Daqui a pouco vamos até ler. Olha só em João. Perguntaram: quem és tu então? Jesus lhes respondeu: sou o princípio de todas as coisas. Opa. Quem é o princípio de todas as coisas? Deus é o princípio de todas as coisas. Ah, tá vendo? Jesus está falando que é Deus, mas logo em seguida ele retifica isso. Sou o princípio de todas as coisas. Eu que vos falo, tenho muitas coisas a dizer-vos. A retificação aqui. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e não digo senão o que dele aprendi. Então, mais uma vez, a questão de que ele estava sendo enviado, e o que ele estava falando nada mais era do que a decorrência de um ensinamento que ele havia recebido. Quando ele fala que eu sou o princípio de todas as coisas, muito provavelmente ele estava querendo dizer que Jesus é o criador do planeta Terra, não é? Não foi ele quem construiu o planeta Terra há 4,5 bilhões de anos atrás? Então, ele conhecia como ele conhece o nosso planeta nas suas minudências. Daí ele fala o princípio de todas as coisas. Dá a entender que é Deus, mas não. Porque logo em seguida ele fala: aquilo que eu falo de mim, e eu fui enviado. Ele tem outra famosa passagem, essa mais ainda, né? O que meu Pai me deu é maior do que todas as coisas, e ninguém o pode arrebatar das mãos de meu Pai. Meu Pai e eu somos um. Está em João, capítulo 10, versículos 29 a 30. Ah, tá vendo? Todo mundo que fala que Jesus é Deus se aferra nessa passagem. Eu e o Pai somos um. Gente, aqui existe um simbolismo, existe um modo diferente de interpretar. Presta atenção. Para eu falar assim, eu e o Marcelo somos um, eu tenho que ser eu, e o Marcelo tem que ser o Marcelo. Temos que ser duas pessoas diferentes. Senão eu falaria, eu sou o Marcelo. E aí fica nítido que os dois, no caso, são uma única coisa, né? Os dois são um único ser, um único indivíduo da mesma substância. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, fica nítido e claro que Deus é uma coisa e Ele é outra. Mas o que ele queria dizer aqui, Daniel? Ora, ele queria dizer que o pensamento dele, Jesus, expressava o pensamento do Pai. A vibração de um expressava a vibração do outro. O que existia em um existia no outro. Ele era um com Deus porque estava plenamente identificado com o pensamento de Deus. Tanto que um pouco mais para frente, no próprio Evangelho de João, Jesus fala: nesse dia reconhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Se a gente achar que eu e o Pai somos um, significa que Jesus é Deus, por força, devemos considerar também que os apóstolos de Jesus também eram Deus, por conta dessa passagem. E não. A partir do instante em que nós vamos nos identificando, a partir do momento em que as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras forem ficando cada vez mais de acordo com as leis divinas, vamos nos sintonizando com o Criador. Então, quando atingirmos a perfeição, seremos um com Deus, porque o nosso pensamento expressará o pensamento divino. Nos tornaremos deuses? Não, gente, claro que não. Ah, mas nós somos obra de Deus? Sim, mas uma obra não significa que você seja o autor também. Se um sujeito pinta um quadro, ali naquele quadro existe o estilo dele, mas o quadro não é ele. O DNA dele está no quadro, mas o quadro não é ele. A mesma coisa, somos filhos do Altíssimo,
Temos a centelha divina em nós, mas nós não somos Deus. Ele é o Pai de todos, o Criador de tudo que existe. Todos nós somos seus filhos, incluindo Jesus de Nazaré. Alguém pode estar pensando, nossa, mas para que tanta insistência em falar que Jesus não é Deus? Isso realmente tem razão? Realmente tem motivo? Tem importância isso? Gente, tem. Qual que é a importância? Imaginemos então que Jesus seja Deus. E aí Jesus vem e nos fala: ama teu próximo como a ti mesmo. Ou, perdoa o teu inimigo, faça o bem a todos, desapegue-se dos bens materiais. A gente ouvindo isso pode pensar: ah, mas ele pode fazer isso porque ele é Deus. Eu não sou Deus. Deus é inatingível. Então aquilo que Jesus está falando ali, ele por ser Deus, ele consegue fazer. Eu não vou conseguir nunca. Vocês estão vendo? Coloca uma trava, coloca um bloqueio nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Ficamos somente num terreno meio que rasteiro. Que tipo de terreno rasteiro? Ah, eu aceito as palavras de Jesus, mas praticar não tem como, porque ele é Deus. Inconscientemente, os indivíduos que aceitam Jesus como sendo Deus, pensam assim. Agora, se você considerar Jesus como sendo filho de Deus, como você mesmo é, como todos nós somos, você entende que ele é um filho mais velho, que já caminhou, que já atingiu um local que nós ainda não atingimos, uma condição que nós ainda não atingimos, mas que ele mesmo falou: um dia podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ó, mais uma coisa aí, velho. Se Jesus é Deus, um dia poderemos fazer tudo que Deus faz e muito mais. Que mostra que tem gente superior a ele. Quer dizer, seríamos iguais e até superiores a Deus. Olha que loucura! Não tem sentido algo desse? Sim. Daniel, tem uma outra passagem que o Cristo fala: vós sois deuses. E aí? E aí? Excelente. Ele mesmo explica logo em seguida essa passagem, que aliás é uma citação que ele faz do Antigo Testamento. Deuses eram todos aqueles indivíduos aos quais a palavra divina era dirigida. Todo indivíduo, então, que recebia a palavra de Deus, era considerado Deus. Podemos também entender essa questão sobre uma outra forma. Se nós substituirmos deuses ali por espíritos, aí fica muito mais fácil de compreender. Todos nós somos espíritos. Isso daí é até interessante notar, porque nas religiões mais antigas, as religiões pagãs ou politeístas, os indivíduos chamados de deuses, nós entendemos hoje como sendo os próprios espíritos. Tanto que os deuses gregos, os deuses romanos, por exemplo, eles têm qualidades e defeitos. Ao mesmo tempo em que eles são muito grandiosos em alguma coisa, eles são totalmente humanos em outras. Tem raiva, tem ódio, tem medo. Então, nesses tempos idos, de muitos séculos e milênios atrás, a própria palavra deuses tinha muito bem uma conotação de espíritos. Aí a gente entende isso daí. A mesma questão com a palavra santo. Logo no início do cristianismo, todo indivíduo que aceitava Jesus era considerado como sendo santo. Peguem as cartas de Paulo. Paulo escrevendo cartas para indivíduos que moravam em outras cidades, que eram cristãos. Ele chamava esses indivíduos de santos. Santo varão fulano de tal. Porque o indivíduo era santificado, era perfeito? Não. Era só alguém que havia se identificado com os pensamentos de Jesus e queria ser cristão. Tanto que muitos santos não existiam. Muitos santos deixaram de, aliás, nunca existiram. Um exemplo, São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas, nunca existiu. São Jorge, né, que, segundo diz a reza, a lenda, matou o dragão. Primeiro que dragão nunca existiu, né, mas São Jorge matou o dragão. São Jorge também nunca existiu. Matou também. Né?
Ó, segundo ouvi dizer, existiu nesses tempos idos aí o livro dos Salmos. Quer dizer que se eu fosse um sujeito assim, que achasse o Antônio Carlos um excelente cristão, eu ia lá e escrevia no livro dos santos, Santo Antônio Carlos. E aí, gente, o negócio se perpetuava. O indivíduo era considerado como sendo santo, mas simplesmente era alguém, como nós aqui, com qualidades e com defeitos, mas alguém que havia aceitado Jesus como seu mestre, como seu guia, seu condutor. Nada além disso. Então, por essas e outras, a gente entende aquilo que Jesus quis dizer: sois deuses. Ele estava citando o Antigo Testamento. Todas as pessoas para as quais as palavras divinas eram dadas, eram considerados deuses. Todos eles. Até aqui, observações? Daniel, Fala. tem uma passagem marcante, uma das últimas falas de Jesus, que mostra que ele é ele, o Pai é o Pai. E ele está na cruz, ele é o pensamento Pai, perdoou. Eles não sabem o que fazem. Quer dizer, ele era insistente. Reparem a insistência de Jesus em falar que ele não era Deus. Reparem, ele fazia isso espontaneamente. Dificilmente assim você vai encontrar algum trecho ali, talvez um ou outro, em que pergunta quem ele era. Sempre ele fala espontaneamente que ele era uma coisa, que ele era um enviado, que ele era um Messias, que ele era submisso, que a doutrina não era dele, que ele não fazia as coisas de acordo com a sua própria vontade, mas seguindo a vontade daquele que havia enviado, que o havia enviado. Era um protesto. O que dá a entender aqui, gente? Um protesto antecipado ao papel que iriam lhe atribuir nos séculos seguintes. Vocês acham que Jesus não ia saber o que ia acontecer? Claro que ele ia saber. Profundo conhecedor da psicologia humana e detendo as faculdades anímicas num grau mais elevado, óbvio que ele sondava o futuro. Ele sabia muito bem que dali a 3 séculos iriam lhe atribuir o papel de Deus. E ele antecipadamente protestava. Não somente quando estava encarnado, mas depois que desencarnou na cruz também. Depois que ele desencarnou na cruz, lá na cruz, ele em inúmeras outras passagens se afirmava como sendo submisso a Deus, como sendo um indivíduo que havia sido enviado por ele e que obviamente não havia relação nenhuma de unicidade entre ele e Deus. Kardec até coloca aqui, né? Como pode ter vindo à mente de alguém atribuir-lhe uma condição que é oposta ao que Jesus claramente ensinou? Claro isso. Ressalta a olhos vistos de todas as passagens. Outros falam, e ainda continuando aqui, Jesus tinha uma dupla natureza. Ele era homem, mas ele também era Deus. Então, quando ele falava dessa maneira, ele não estava falando como Deus, ele estava falando como homem. Primeiro, de onde tiraram essa ideia? É o que Kardec questiona. Porque não existe nos evangelhos nenhuma única passagem, uma mínima sequer, que Jesus dá a entender que ele era homem, em termos humanos mesmo, da sua condição humana, carnal, e Deus por dentro. Não existe nenhuma passagem nos evangelhos. Muito pelo contrário. Ele sempre se afirmou como sendo um indivíduo, filho do Altíssimo. Mas, vamos esquecer isso daí. É o que Kardec nos coloca. Esqueçamos isso. Faz de conta que realmente Jesus tinha essa dupla natureza. Era Deus por dentro. Se ele era Deus por dentro, o que existia de humano na sua natureza? Era o seu corpo físico. E, obviamente, Jesus sofria pelo seu corpo físico. Vocês acham que ele não sofreu quando foi açoitado? Vocês acham que ele não sofreu na hora de carregar a cruz? Acham que ele não sofreu quando pregaram ele na cruz?
está reencarnado nele, né? Porque diz que o espírito dele foi se condensando, né, para entrar no corpo físico. E esse processo de condensação durou muitos e muitos anos. Dizem até que o verdadeiro calvário dele foi justamente nesse processo de redução da sua capacidade vibratória, Sim. até conseguir reencarnar num corpo pesado, material, grosseiro. Um corpo que ele já não envergava muitos e muitos e muitos milênios. Então, talvez tenha sido esse o principal calvário dele. Quer dizer, era um sofrimento terrível. Ramatiz fala no livro Sublime Peregrino que Jesus, na sua condição angélica, sofria muito por ficar vibratoriamente retido num corpo de carne. Imagina o potencial angélico num cérebro humano, material, físico. Fora conviver com gente grosseira. Daquela época, nós, possivelmente encarnados naquela época, imaginemos a nossa condição vibratória. Era você pegar um beija-flor e colocar no mais abjeto pântano. Não deixa de ser um beija-flor, mas sofre a constrição do ambiente. Então, como homem, obviamente, o corpo carnal dele, porque ele tinha e teve um corpo carnal, como o nosso aqui, o corpo físico dele não era diferente do nosso. Como homem, obviamente, ele sofreu. Porém, ele pensava como homem ou como espírito? Aí é que está. É como nós. É o nosso corpo que pensa? Não. É o espírito. É justamente o espírito a fonte do pensamento, dos sentimentos, das emoções, da memória, da vontade. O corpo é simplesmente um revestimento grosseiro do espírito. Nada além disso. Então, tudo aquilo que Jesus expressava não vinha do corpo, não vinha da sua condição humana, vinha do espírito. Ah, mas se nós se considerarmos Jesus como sendo Deus, olha, se nós considerarmos Jesus como sendo Deus, todas as suas lições vinham dele, Deus. Mas por que então ele fazia questão de rechaçar essa ideia? De se colocar como sendo submisso ao Criador? Que história é essa? Quer dizer que ele, sabendo que era Deus, se colocava submisso a Deus? Vocês entendem isso? Alguém aqui entende isso? Eu não entendo. Não consigo compreender tal coisa. Quem defende essa ideia ainda alega, não, é que Jesus não tinha consciência da sua condição de Deus, o que piora mais a situação. Por que piora mais a situação? Quer dizer, se ele não tinha consciência de que ele era Deus, quer dizer que Deus, que é o Criador do universo, ele fica restrito a uma condição de inconsciência. Outros falam, não é bem por aí não, é que às vezes Jesus falava como homem, às vezes ele falava como Deus. Também piora tudo. Como que a gente vai saber quais ensinamentos dele são provenientes do homem Jesus ou de Deus? Ou seja, a teologia nesses séculos todos, ao invés de tentar esclarecer o assunto, complicou ele ainda mais. Ao tentar fazer todo um contorcionismo mental, verbal, jogou essa condição numa situação bastante obscura. Por isso que hoje não dá para entender a questão da Trindade. O Deus 3 em 1. Não tem como você entender isso. O Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo ao mesmo tempo. Ainda mais como nos orientam, né? Jesus morreu na cruz para salvar-nos dos pecados contraídos por Adão. Não foi isso que nos ensinaram? Foi isso que nos ensinaram. Quanto tempo vem nos ensinando isso? Quer dizer, olha só que loucura. Deus lá atrás condenou Adão por ter comido o fruto
proibido daquela árvore. E ele mesmo, Deus, vem na figura humana para sofrer e nos resgatar de um crime que ninguém cometeu. Quer dizer, Deus mesmo dá o castigo e ele paga o castigo. Qual que é a lógica disso? Mas, Daniel, naquela época não tinha como questionar os Não, nesses tempos passados, nós não tínhamos a liberdade desses questionamentos, embora alguns pensadores grandiosos tivessem surgido, conforme a gente viu na semana passada. Lembra daquele concílio, o concílio de Nicéia, no ano de 325, em que os bispos, de um lado, alguns bispos aceitavam, queriam a ideia de que Jesus era Deus, de outro, um monte de bispo rejeitava essa ideia. Uns representavam a ideia de Ari, outros representavam a ideia de Alexandre. Houve um concílio para resolver essa questão, presidido pelo imperador romano Constantino. E Constantino, por questão política, ele optou pela ideia de que Jesus era Deus. E pressionou, inclusive, na votação, dizendo que aqueles que votassem contrário a essa ideia iam ser banidos para o deserto durante alguns anos. Foi isso que aconteceu, por uma questão de votação. E aí, a situação foi ficando só cada vez mais complicada. A teologia mais complicou tudo do que aclarou. Ao invés do cristianismo ser apresentado na sua pureza original, ele foi sendo apresentado como sendo uma multidão de dogmas, sepultando o pensamento límpido e claro de Jesus. Isso é sério. Como? Isso foi proposital. Claro que foi proposital. Porque eles tinham que fazer concessões. Aqueles que estavam, de início, bolando a religião católica, eles de alguma maneira tinham que fazer com que aquela religião se popularizasse. Para faturar dinheiro. E com isso obter o poder. Para popularizar, eles tiveram que fazer concessões. Tiveram que se mesclar o paganismo. Por isso que o Hermínio Miranda, no livro Cristianismo e Espiritismo, ele fala muito bem que o catolicismo não combateu o paganismo, adotou. Primeiro, a questão de Jesus ser Deus. Porque nas religiões pagãs, todas elas foram fundadas por deuses. No cristianismo não podia ser diferente, ia ser uma religião fraca. Que história é essa? Foi fundada por Jesus? Jesus é Deus? Não, Jesus é o Messias, Filho de Deus. Então é a mais fraca. A religião mais fraca do que a minha. A religião foi fundada por Deus. Então vamos falar que Jesus é Deus, vamos fazer essa concessão. Não parou por aí não. Séculos mais tarde, isso foi no século IV, no século VII, veio a questão da trindade. Por quê? Nas religiões pagãs existiam muitas trindades. Brahma, Vishnu e Shiva, isso na Índia. Ísis, Osíris e Horus, isso no Egito, né? Thor, Odin e Riga, nas religiões nórdicas. Quer dizer, trindades. Que religião que é essa que tem um Deus só, que é o Todo-Poderoso? Tem que ter mais. Aí inventaram o tal do Espírito Santo, que nos trechos e nos textos mais antigos bíblicos, dos evangelhos mais antigos, não existe a questão de Espírito Santo. Existe Espírito em inúmeras passagens, mas piedosamente acrescentaram ali, depois do Espírito, né? Sabe quando a gente vai escrever uma coisa e esquece uma palavra? Aí você faz um vinco assim, ó, e escreve a palavra que você esqueceu? Fizeram isso. Depois de Espírito acrescentaram o quê? Enxertaram o quê? O Santo. E aí virou Espírito Santo. A Trindade, que nunca existiu. Nunca existiu. E mais concessões foram sendo feitas. O altar de sacrifícios, que os pagãos utilizavam bastante, virou a mesa sacerdotal. Os deuses que eram cultuados em estátuas viraram santos. Quer dizer, o paganismo foi adotado. O Natal, a gente comentou semana passada,
Se você for ver as bases do Natal, a comemoração é uma comemoração pagã, vem das Saturnálias, uma comemoração romana que durava 7 dias, e o auge era o 25 de dezembro, que coincidia com o nascimento de um deus cultuado pelos soldados romanos, que era o deus Mitra, nascido de virgem, inclusive. Né? A outra história, Jesus não podia ser comum, nunca que ele poderia ter nascido como todos nós nascemos, não. Vamos inventar a questão da Imaculada Conceição. Quer dizer, muitas concessões foram feitas, e o essencial, o básico, os ensinamentos dele foram sendo deixados de lado. Por quê? É muito mais fácil você controlar pessoas através do medo. Mais ou menos assim, ou vocês seguem aquilo que eu estou falando, ou vai para o inferno. Pior que fogueira, vai para o inferno. A sua alma vai arder no inferno eternamente, é pior. Por uns momentos vai lá, mas eternamente. Quer dizer, pelo medo fez com que o indivíduo ficasse ali. O diabo foi o maior aliado da igreja depois. Exato. Conforme a gente viu na semana anterior, a própria questão do diabo poder fazer milagres se tornou depois uma pedra de tropeço, né? Porque se o próprio diabo pode fazer milagres, e se existe um milagre, como é que eu vou saber se é da parte de Deus ou se é da parte do demônio? Quer dizer, naquelas épocas recuadas, poucas pessoas pensavam nisso, mas nos tempos de agora, qualquer indivíduo que comece a raciocinar um pouco mais, ele se depara com essas questões. Que história é essa que me apresentaram? Não bate, não encaixa. É isso que Kardec apresenta aqui para nós a respeito da dupla natureza de Jesus, né? Jesus sendo Deus. Que história é essa? De onde que tiraram isso? Todas as passagens aqui alegam, inclusive, coisas opostas. E quer autoridade maior do que as próprias palavras de Jesus? Não existe. Tem mais? Tem mais. Opinião dos apóstolos, que Kardec considera como sendo uma simples opinião pessoal. Interessantíssimo a gente entender isso daí. As opiniões de Paulo, por exemplo, ou dos demais apóstolos que seguiram a Jesus, são opiniões pessoais, gente. Em termos de poder, de força, as palavras de Jesus vêm aqui em cima. É ali que a gente tem que buscar a prova. As opiniões dos apóstolos, embora abalizadas, estão num nível abaixo. São só opiniões pessoais. Será que os apóstolos que acompanharam Jesus, será que eles não têm aí algum conhecimento secreto? Será que Jesus não falou para eles secretamente assim, ó, não conta para ninguém não, mas eu sou Deus? Será que isso não aconteceu? Será que os apóstolos não deixaram escapar isso nos seus escritos? Não. Dei uma olhada aqui em algumas passagens. Obviamente não vou ler tudo isso aqui. Como que os apóstolos enxergavam Jesus? Isso está Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Israelitas, escutai as palavras que eu vou dizer. Isso é a prédica de Pedro, Simão Pedro, seguidor ali de primeira hora de Jesus. Sabeis que Jesus de Nazaré foi um homem que Deus tornou célebre entre vós, pelas maravilhas, prodígios e milagres que o mesmo Deus fez por seu intermédio no meio de vós. Está claro? Como é que Simão Pedro enxergava Jesus? Homem, ser humano, que Deus tornou célebre e que através de Jesus Deus operava maravilhas. Quer dizer, Pedro coloca Jesus inclusive como médium aqui, porque ele coloca a palavra intermédio. Naquela época não existia a palavra médium, mas intermediário existia, que é o mesmo sentido. Ele coloca aqui intermédio. Quer dizer, Simão Pedro enxergava Jesus como seu homem. Tem mais aqui? Tem. Foi por vós primeiramente que Deus suscitou seu Filho
e vô-lo enviou para vos abençoar. Ó, mais uma vez a questão do envio. Ninguém envia a si próprio. Eu saí da minha casa e vim aqui para o centro. Eu vim pela minha vontade. Eu me enviei aqui, ninguém me enviou aqui. Eu vim através da minha própria vontade. Ninguém se envia. Ok? Foi esse Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Escutai. Moisés falando de Jesus lá na frente. Tem várias outras passagens aqui. Como os apóstolos enxergavam Jesus? Como sendo um homem tornado Messias, tornado muito superior pela vontade de Deus. É claro que aqui o nosso conhecimento espírita entra para poder lapidar um pouco isso daí, porque dá a entender o que é essa passagem dos apóstolos, que Deus escolheu, né, um indivíduo e fez daquele indivíduo um ser maravilhoso, e a gente sabe que não é bem por aí que a coisa acontece. Sabemos que o indivíduo se faz através de inúmeras encarnações. Ele cresce, ele evolui, ele aprende, ele se coloca superior por conta disso. E é óbvio, Deus vai justamente enviar aquele que ele considera mais capacitado para uma missão. Mas naquela época eles não tinham condição de entender isso, porque eles não entendiam muito bem essa questão de reencarnação, que eles sabiam existir. Só que era uma questão muito nebulosa, muito pouco compreendida entre os israelitas. Porém, sempre existiu por lá. Jesus deixou bem claro que é cada um segundo suas obras. Exato. Não segundo a bênção divina. Exato. Não tenha dúvida a respeito disso. Então, como que os apóstolos o enxergaram? Um ser humano, tornado, que tornou pela graça de Deus. Ele, Deus? Nunca. Não é pelas palavras dos apóstolos que ele foi considerado como sendo o criador de tudo que existe. Sobre tudo isso que a gente leu e comentou. Dúvidas, perguntas, comentários? Só se imagina. Pode falar. Eu? Sim? No próprio Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, tem uma frase que diz assim, que não existe um Deus que não seja o próprio Deus. E Maomé é o enviado de Deus, porque eles queriam indenizar a Maomé. Exato. Até no próprio Alcorão. Exato. Olha só que coisa. E é verdade, presta bem atenção. Deus é o criador de tudo que existe, correto? O universo tem tamanho? O universo é infinito. Imaginemos o sistema solar, os sistemas solares, a nossa galáxia, a multiplicidade de galáxias que existe por aí, os trilhões de estrelas e planetas. Deus é o criador de tudo isso. Imaginemos Deus ficar restrito na condição minúscula de um ser humano. É como se você quisesse pegar todo o oceano e quisesse colocar todo o oceano dentro de um copo d'água. Não tem como entrar isso na cabeça. Eu não consigo entender algo assim. Como que Kardec fala, após tantos protestos antecipados da parte de Jesus, de onde que tiraram a ideia de que ele era Deus? Como nós vimos aqui, nas várias passagens lidas, ressalta-se que ele, Jesus, se considerava inferior, subordinado, submisso e aprendiz de Deus. Ele falava espontaneamente isso, e não na condição de Deus. Algo mais, pessoal? Daniel, é sobre um personagem controverso, mas já mostra a grandeza dele no contexto. Foi Longinos, aquele centurião que... Longinos foi aquele centurião que furou ele com a lança. Porque ele foi contra os chefes dele, porque na época todo crucificado tinha que ter as pernas quebradas, mas ele não quis quebrar a perna de Jesus. Então ele, para amenizar, ele não era seguidor de Jesus, e ele tinha problema de vista,
quando ele espetou Jesus, parece que ele teve um pouco de sangue no rosto dele. A vista dele ficou normal. Aí ele começou a seguir Jesus. Antes de Jesus. Inclusive, Não, estou perguntando na boa, porque eu não conheço essa história. tem um comentário, sabe aquele site Estrada Sem Fim, que eu te falei? Ele comenta passagens bíblicas e dá, vamos dizer assim, uma outra interpretação a respeito dessas passagens. Fala coisas a mais. Isso. A gente pode considerar isso, Antônio Parece que é Carlos? Herculano Pires que comenta. Não, por que a gente coloca isso daí? A gente coloca isso daí como sendo uma informação. É impossível de acontecer? De ter acontecido isso? Obviamente não é impossível de Tanto acontecer. é que ele veio como Porém, a gente... Pedro II, para, digamos assim, omissão. Porém, a gente tem que considerar isso, mas deixar esse assunto de quarentena, porque isso é uma informação interessante. Não, Por que Longinos espetou Jesus? não, porque Sabe por quê? Lembram que Jesus foi crucificado era meio-dia, né? 3 horas da tarde, ele morreu. Por que isso aconteceu? Lembram que na noite anterior, lá no Getsemane, ele suou sangue. Lembra? Já depauperou ele. Aí ele foi preso. Depois de ter sido preso, foi espancado. Depois de ter sido espancado, foi açoitado. Depois disso tudo, foi levado uma cruz, ele carregando no alto do Calvário. Quer dizer, fisicamente falando, ele estava depauperado. Porque era muito comum os crucificados sobreviverem dias a fio. Era um tormento terrível. Era uma tortura das piores, a crucificação. Por quê? A dor dos pregos era na hora. Depois, pela própria dor em si, aquilo lá ficava meio que anestesiado. Mas o próprio peso do indivíduo, numa posição incômoda, e ele passando sede e fome, era uma tortura terrível. O indivíduo podia durar dias dessa forma. Por isso que os soldados costumavam quebrar as pernas, para poder acelerar a morte do sujeito na cruz, que não aconteceu com Jesus. Porque tão logo ele foi crucificado, 3 horas depois já morreu. Longinos ele foi contra. Aí Longinos deu aquela espetada nele para ver se realmente, porque se ele estivesse vivo, com a lança, ele ia, obviamente, ter alguma reação. Não houve reação. Como que ele aguentou tudo isso, né? Como que ele aguentou tudo isso, né? Pois é. Como conseguiu carregar aquela cruz de ser espancado? Pois é, exato. Quer dizer, olha só o imenso sacrifício dele, com o objetivo de testemunhar tudo aquilo que ele havia pregado para todos nós. A vida dele é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. Fala. Uma das profecias, não lembro qual, está escrito: nenhum de seus ossos serão quebrados. Exatamente. Está lá no Antigo Testamento. Também não sei onde é que está, mas está lá no Antigo Testamento. Nenhum de seus ossos será quebrado. Como não foi, nenhum dos ossos foi quebrado. E realmente dizem que Longinos depois reencarna como Dom Pedro II. Ele desobedeceu ordens da época. Que, aliás, um indivíduo extremamente culto, inteligente, sensível, simples, né, que amava o povo do Brasil. Ele ficou, acho que 50 anos governando o nosso país, né? Mais ou menos isso. 50 anos, quase meio século governando o país. Falava 16 línguas fluentemente. 16 línguas fluentemente. Parece que ele apreciava as estrelas, tinha um observatório Rio de Janeiro particular. tinha, isso é verdade. Quer dizer, um indivíduo como esse já tem um contato prévio com a própria figura de Jesus de Nazaré. Algo mais a respeito de tudo isso aqui que a gente comentou, gente? Semana que vem a gente encerra esse assunto. Então, fechando os nossos olhos e agradecendo ao Pai a oportunidade de estarmos aqui, compreendendo um pouco mais a respeito de ensinamentos que nos elevam,
ensinamentos que nos fazem meditar acerca da vida e da obra daquele que desde há 2000 anos se colocou de modo inequívoco como sendo a luz do mundo. Não que antes ele não fosse, porque como nós já vimos, ele criou a terra há muitos bilhões de anos, mas desde há 2000 que ele se revelou aqui entre nós, e desde então todo ato de amor, todo ato de fraternidade tem por inspiração a figura magnânima do Mestre de Nazaré. Possamos nós, sempre cada vez mais, no âmbito de nossas vidas, compreendermos a questão dos seus ensinamentos, pois já estamos em condição de deixar de lado os dogmas que mais atrapalham e focarmos o nosso estudo e as nossas meditações naquilo que realmente vale, no seu Evangelho, que clareia a nossa vida, no seu Evangelho, que é um roteiro de luz para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.